Glória a Deus. Provérbios 4:23, quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra de Deus: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, vamos orar, pedir a bênção de Deus nesse momento. Pai, nós estamos diante da tua presença para ouvir a tua voz e a tua palavra. Fale conosco, Pai. Nós carecemos, somos necessitados. Nenhum de nós está aqui, Senhor, porque é forte. Não, estamos aqui porque a tua graça é grande, a tua misericórdia. Estende a tua boa mão, queremos louvar o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dias Deus me permitiu escrever alguma coisa a respeito do desafio de cuidar do próprio coração. O desafio de cuidar do próprio coração. Eu fui desafiado, meus irmãos, para escrever algo para que fosse colocado em um periódico, e o Senhor nos deu essa palavra, e eu queria ser fiel nessa noite àquilo que Deus Ele tem falado ao nosso coração, porque eu acredito que Deus, Ele pode e Ele tem poder de falar as nossas vidas para a glória e para o louvor do seu nome. O desafio de cuidar do próprio coração. Provérbios capítulo 4, verso de número 23, ele vai nos trazer essa informação de uma forma muito clara, que nos fala a respeito do coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em alguns momentos a Bíblia, ela vai nos falar de coração, e ela vai trocar os termos, ela vai falar sobre alma. Mas quando a Bíblia está falando de alma, a Bíblia também está falando de coração. O escritor de Provérbios dizendo que nós devemos guardar e bem o nosso coração. A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, baseado nessas afirmações, aquilo que nós amamos se torna aquilo que nós veneramos, que nós adoramos. Por isso que quando Jesus ele vai trazer um resumo assim da lei, Jesus ele vai enfatizar muito essa questão do amor a Deus, quando ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus, e ele nesse meio vai dizer de todo o teu coração. Então o coração é a fonte da vida. É do coração que emanam, meus irmãos, as mais rudimentares ou as mais nobres sensações. É do coração que emanam, quando eu falo do coração, da fonte do nosso ser, do intento do nosso coração que emanam as nossas mais nobres ou mais rudimentares atitudes. Eu me lembro, meus irmãos, de um texto que eu li a respeito da criação de filhos. Se eu não me engano, é do Paul Tripp, que ele vai falar pastoreando o coração da criança.
não é pastorear as atitudes, porque as atitudes são consequência do coração. Então, ele nos leva a um nível muito mais profundo, que é pastorear, que é cuidar do coração da criança. Então, bem que essa mensagem ela poderia se chamar pastoreando o próprio coração. Não é o coração alheio, é o nosso coração. Nosso coração, meus irmãos, ele é enganoso, diz as Escrituras. E nós precisamos a cada dia estar olhando para o nosso coração, e como uma árvore que vai crescendo alguns galhos secos, que vai crescendo algumas coisas, nós precisamos podar a cada dia. Nós precisamos visitar a nossa horta do coração e tentar cuidar de toda aquela agricultura que está ao seu redor. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem. Cuidar do terreno, aguar com a água do Espírito Santo, porque às vezes, meus irmãos, nosso coração, ele vai surgindo algumas coisas que são próprias da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza de pecado, da nossa natureza caída. E é por isso que nós temos a necessidade de revisitá-lo sempre, de passar ele na auditoria dos céus, de deixar Deus com essa liberdade de olhar para o nosso coração e tentar perceber que o nosso coração, ele precisa a cada dia dessa auditoria de Deus, e não é da nossa auditoria, porque a nossa auditoria, ela pode falhar, mas a de Deus, meus irmãos, não falha, porque quando Deus, ele passa esse raio-x em nosso coração, ele já nos confronta através da sua palavra, e nós somos recuperados e restaurados para a glória de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Então, só a título de introdução, eu tenho aqui algumas coisas que eu preciso compartilhar com os irmãos. Algumas coisas sobre o coração e correlacionando um pouco sobre a nossa questão emocional. Só um minutinho, meu irmão. Diversos levantamentos pós-pandemia, eles têm indicado fadiga, adoecimento emocional e indução ao suicídio. Algumas pesquisas, meus irmãos, aqui eu estou lendo só para a gente entender um pouco esse cenário, elas nos mostram que nos últimos anos, 4 em cada 20 cristãos, eles consideram no seu coração abandonar a jornada cristã. Desses, ele aponta que 18% são líderes que têm contemplado essa vida de autoagressão emocional, e muitos estão vivendo doenças emocionais terríveis. Isso numa realidade americana. Quando a gente olha para o Brasil, nós vamos perceber, meus irmãos, que diversas pessoas têm a prevalecência da ansiedade, da depressão. Vemos muitos cristãos que estão, infelizmente, tomados de ansiedade, de diversos transtornos, e tudo isso porque eles não consideram cuidar do seu próprio coração. A gente vive num tempo, irmãos, preste atenção nisso, de sobrecarga e ritmo ininterrupto. Outro dia eu fui almoçar com um irmão, um dirigente, e ele disse: pastor, eu estou trabalhando tanto, o trabalho ministerial da igreja, juntando com o seu trabalho, que ele disse para mim assim: pastor, eu não sei nem onde é que eu acho a agenda para poder cuidar da minha saúde, para poder cuidar de mim.
A gente vive esse tempo, irmãos, de sobrecarga e ritmo ininterrupto. Os irmãos já perceberam que essa sobrecarga, esse ritmo, eles têm ocasionado, quem me entende diga amém, falta de vida de oração, falta de jejum bíblico, falta de presença nos cultos, de participar dos cultos presenciais, falta de tantas disciplinas espirituais preciosas. Outro problema do nosso tempo, eu estou falando sobre o desafio de cuidar do próprio coração. Isolamento relacional. Pessoas cada vez mais isoladas, inclusive dentro da igreja. Eu vou para a igreja, não quero papo com ninguém. E já avisa o esposo, ainda aponta assim, ou o esposo avisa a esposa. Não, irmão. Isolamento relacional. Aqui é o lugar da comunidade, é o lugar da comunhão. É por isso que eu estimulo os irmãos, e não é clichê de pastor, de pregador, irmão, não saia sem dar paz do Senhor ao seu irmão, porque se a gente não vigiar, irmão, a gente sai, vai-se embora, não sabe. Quem foi que teve no... Não sei, eu olhava só para frente, da onde vinha a palavra, da onde vinha o louvor. Tenha cuidado com isso. Isolamento relacional. Com isso, a gente vive o tempo, o desafio de cuidar. Eu estou só introduzindo a doutrina. Conflitos congregacionais, cada vez mais acirrados. A gente tem que aprender, meus irmãos, que a cultura bíblica é a cultura da comunidade. E se você se isolar cada vez mais, esses conflitos congregacionais, eles vão ocorrer na sua vida e vão perseguir você. É aquela coisa da vitimização, e muitas das vezes, meus irmãos, de enxergar sempre a terceirização daquilo que você poderia contribuir. Essa igreja é cheia de problema. Eu não me aproximo de fulano, esquece cicrano. Irmão, você está aqui para contribuir para que essa comunidade cresça. Você está aqui para contribuir para que essa obra cresça. Você já parou para pensar, se Deus levasse em consideração o seu e os meus pecados, não sobrava ninguém, irmão. Mas se você está aqui hoje, é porque a graça de Deus te alcançou para a glória de Deus. Aí, conflitos congregacionais. E tem gente que aplaude essas coisas. Expectativas irreais, luto comunitário, comparações virtuais. Tem gente que acha que o mundo virtual é o mundo real. Aí vê lá, eu até já disse essa história aqui. O irmão está lá dentro da faculdade, no ar-condicionado. Aí ele abre o Instagram, aí olha o irmão lá no meio da roça, né? Correndo atrás de galinha, correndo atrás lá no mato e tudo. Aí o que está no ar-condicionado diz assim: rapaz, eu aqui nesse frio, morrendo de sono, e o irmão no bem bom lá no interior, correndo atrás de galinha, comendo só as verduras que tem ali da horta dele. Aí o irmão que está lá no interior, ele abre o Instagram e vê o outro lá na faculdade, no ar-condicionado. Aí o que está lá diz: eu aqui nesse sol quente, rapaz, essas galinhas que eu vou pegar, elas correm com medo. Eu aqui cheio de carrapicho. As formigas comeram minhas pernas. Como eu queria estar sentadinho no ar-condicionado. Aí é engraçado, irmão. Quem está aqui quer estar lá, quem está lá quer estar aqui. E isso não é o mundo real. O mundo real, irmãos, é aquele que Deus permite você viver todos os dias. E é nesse desafio que você é convidado, confrontado por Deus para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? Aí vem outros problemas, desafio de cuidar do coração, só introduzindo. Instabilidade financeira. Irmão, a gente vive num mundo que nós nunca teremos os recursos suficientes, a não ser que tenha alguém muito rico, mas nem o rico tem os recursos suficientes. Aí isso gera o quê? Instabilidade financeira. Você nunca vai conseguir comprar o que você quer. Mas você nunca vai conseguir comprar o que você deseja. Mas Deus é tão bom que Ele não deixa faltar o que é necessário para as nossas vidas, para a glória de Deus. Talvez você não tenha o que você deseja,
mas você tem aquilo que Deus permite chegar nas suas mãos e você glorifica o nome de Jesus por isso. Instabilidade financeira, falta de acesso a cuidado especializado e tantas outras coisas. Meus irmãos, em termos clínicos, o desafio de cuidar do próprio coração. A gente vive esse tempo, meus irmãos, de ansiedade generalizada, que aumenta o risco da depressão, aumenta o risco do comportamento suicida. A depressão eleva, meus irmãos, esse risco de suicídio. E a gente vai encontrar, meus irmãos, muita gente vivendo sofrimentos ou sofrências emocionais, fracassos espirituais. E é nesse cenário, meus irmãos, é nesse contexto que surge o desafio de cuidar do próprio coração. Que você precisa vigiar demais a sua mente. E aqui eu não estou falando apenas num quesito espiritual, eu estou falando no quesito emocional também. Eu tive o privilégio, meus irmãos, ano passado, pela loja, a gente levantou uma equipe e estivemos lá, de participar de uma palestra com aquele médico psiquiatra conhecidíssimo, Augusto Cury. Foi uma palestra virtual, ele não estava presente, mas ele era um palestrante que, lá de onde ele estava palestrando a respeito disso. E ele falou uma coisa muito interessante. A nossa mente, meus irmãos, é algo muito complexo. Que às vezes vai surgir uma pequena ideia, um pequeno pensamento, que você vai começando a abrir janelas na sua mente, e que se você não tiver, muitas das vezes, a capacidade de ir fechando essas janelas para coisas que são mazelas emocionais mesmo, aquele pequeno pensamento, aquela pequena coisinha vai te levar a sofrências ou sofrimentos emocionais terríveis. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a pensar um pouco na questão espiritual. A Bíblia diz que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. E isso não apenas no contexto do coletivo da igreja, mas no nosso pensamento. Isso naquilo que é mais internalizado dentro de nós. Isso no desafio, no cuidado do nosso próprio coração. Você já parou para pensar? Não precisa responder. Faça um comparativo de você. Pastor, eu vou me comparar com quem? Com você mesmo. Eu fiz isso, irmão, enquanto eu escrevi esse texto. Faça um comparativo. Você com você mesmo. Você de 3, de 5 anos atrás e você hoje. Como é que está a sua saúde emocional? Como é que está a sua saúde ou sua vida espiritual? Como é que está essa ideia do autocuidado? Será que você não está vivendo tensões demais na sua vida? Deixando algumas coisas de lado, janelas que estão se abrindo na sua mente, que você agora não consegue mais fechar, coisas que começaram com um pequeno sentimento, mas que agora tem uma raiz lá que você não consegue nem mais arrancar. É um comparativo. Esse é o desafio de cuidar do próprio coração. Meus irmãos, esse é um recado de Deus para nós nessa noite. Deus está te chamando para você olhar para dentro de si, para dentro de você, e começar a perceber que aí dentro tem um coração que precisa ser cuidado, que aí dentro tem uma alma que precisa ser revisitada, que aí dentro há uma alma, há um coração que o Espírito Santo, Ele quer visitar nessa noite, Ele quer trabalhar, Ele quer agir, Ele quer tirar esse sofrimento emocional, esse desânimo que está se alongando demais. Um dia eu conversando com um irmão a respeito de algo que ocorreu com sua esposa, e ele disse para mim: pastor, eu estou estranhando, está se alongando demais. O negócio está se alongando muito, que eu já estou preocupado.
E Deus, nesta noite, Ele está falando conosco. É um desafio, mas você precisa cuidar do seu coração, senão você vai adoecer um pouco mais. E aqui eu começo a mensagem, falando do coração como o centro da nossa vida. Abra a Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 18 e 19. Vamos ler juntos, irmão? Vamos lá? 1, 2, 3. XIX. Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. De onde é que vem? Do coração. É por isso, meus irmãos, que há um desafio para cuidar do próprio coração. Meus irmãos, eu vou falar um pouco sobre o meu contexto, o contexto pastoral. Nós, como pastores, somos chamados a cuidar de almas. E se nós não vigiarmos, o nosso ministério pastoral, eu vou dar um exemplo para chegar num fim, para falar algo sobre o coração como centro da vida. A gente vai transformar esse ministério dado por Deus em fortes tensões. Eu já ouvi pastores dizer assim, que a sua vida é uma vida de profunda luta, mas é claro, existem as dores do ministério. Mas o pastor também é convidado a guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assim como todos nós somos convidados a guardar o nosso coração. Meus irmãos, o nosso coração deve ser a fonte da nossa integridade. O nosso coração, ele deve ser a fonte, meus irmãos, além de ser a fonte da nossa integridade, ele deve ser a fonte da nossa espiritualidade. Um coração adoecido, ele vai ter uma espiritualidade adoecida. E uma espiritualidade adoecida é uma espiritualidade que ela, ora se manifesta de uma forma atraente, mas ora esse coração adoecido, ele está encantado com as afeições mundanas. Pastor, é pecado eu fazer uma caminhada ao redor da praça? Não. Mas se a minha espiritualidade ela estiver adoecida, se a fonte que é o meu coração estiver adoecido, eu vou colocar aquilo em primeiro lugar na frente daquele que merece todo o meu amor e a minha honra, que é o meu Deus. Então, quando nós olhamos essa realidade, a gente percebe que há cristãos que estão vivendo pressões sobre a sua vida. Há cristãos que estão desanimados, cheios de demandas, e o coração facilmente sobrecarregado, ferido e endurecido. Há cristãos, irmãos, que às vezes estão na igreja, pelo olhar, a gente percebe que não estão bem. E aqueles que não estão bem, vocês são alvos da minha oração e de Paula. Porque eu já disse para muitos de vocês, eu não invado junto com ela privacidade particular de ninguém. Precisou de mim e dela, nós estamos aqui. Um dia um irmão chegou e disse assim, pastor, dê um jeito, não foi aqui não, foi em outra igreja. Dê um jeito na minha esposa e tal. Eu não vou nem citar o problema que a internet facilmente identifica alguém que está ouvindo em outra
congregação vai identificar. E eu disse, não, irmão, eu não dou jeito em esposa de ninguém, não. Eu dou na minha. Ela precisando, eu dou um jeito nela. Assim como também ela vai também sugerir, falar alguma coisa, ela é auxiliadora. Os irmãos já perceberam quando eu chego na casa de vocês para visitar? E eu digo assim, fulano, posso orar? Aí às vezes alguns irmãos dizem assim, pastor, o senhor é o pastor, o senhor é quem manda. Eu, não, meu irmão, eu mando lá em casa. Na sua casa quem manda é você. Isso se chama ética, irmão. E as irmãs que visitam, os irmãos de oração, obreiros, jovens, líderes, todos vocês que visitarem as casas dos outros, esperem serem ordenados para fazer alguma coisa. Tem irmão que só chega na hora do almoço. Aí quando abre a porta ele já entra, vai sentando, vai adentrando lá para dentro. Isso é uma coisa muito feia, irmão. A gente tem que esperar ser ordenado nós fazermos as coisas. Quando nós chegamos, meus irmãos, em algum lugar, a gente espera as ordens. Ontem os irmãos, a gente teve ali em Pindoretama, uma caravana boa, mais ou menos uns 30 irmãos. Aí o pastor João Marco fez um jantar para os irmãos e tudo. Eu achei bonito, irmão. Os irmãos ficaram ali na fila, ninguém apressado. Quando foi dada a ordem, podem se servir, todo mundo se serviu. E ninguém foi repetir porque quis. Alguns chegaram assim, pastor, pode pegar mais um pedacinho de peixe? Aí, pode sim, pode. A gente brinca assim, irmãos, mas é uma realidade. Meus queridos irmãos, quem está entendendo a doutrina, diga amém. Então, a gente vive esse tempo. Corações sobrecarregados, feridos e adoecidos. O Peter Escaseiro, melhor dizendo, ele tem um texto que ele escreve, que esse texto ele foi livro da nossa lista de leitura ao longo desses anos na jornada, onde ele fala sobre o líder emocionalmente saudável, e ele tem também a igreja emocionalmente saudável. Ele vai dizer que não há saúde espiritual sem saúde emocional. Quando o emocional está adoecido, a espiritualidade adoece também. Se a gente não está bem emocionalmente, o espiritual é afetado. Irmão, porque se eu estou desanimado emocionalmente, o espírito é afetado porque me falta forças para orar. Se a ansiedade bateu, se a depressão veio, eu preciso me tratar. E esse tratamento, meus irmãos, ele começa com o emocional, mas ele também vai acontecer no espiritual, porque Deus é aquele que esquadrinha o coração de cada um de nós. Quem diz glória a Deus? O Larry Crabb vai dizer que a espiritualidade madura, ela nasce de relacionamentos autênticos, nos quais reconhecemos nossas feridas e dependemos da graça de Deus. Relacionamento maduro nasce, espiritualidade madura nasce de relacionamentos autênticos, nas quais reconhecemos as nossas feridas e dependemos da graça de Deus. Então, esse é o grande desafio de cuidar do próprio coração. Qual é, pastor? É voltar-se para o centro, é voltar-se para o coração, é voltar-se para dentro, é permitir que o Espírito Santo ele entre na casa e a gente não tenha cômodos escondidos. Vai dizer, Espírito Santo, entra, remexe nessa gaveta velha que está cheia de lixo emocional. Espírito Santo, vai tirando isso aqui é peso, vai tirando aquilo. Espírito Santo vai trabalhando. Aí o Espírito Santo, irmão, vai entrando nas áreas mais ocultas, ele vai trabalhando. Daqui a pouco, irmão, a gente está prostrado diante de Deus, a gente está prostrado diante da presença dele. Aí Deus vai agindo, vai trabalhando. Aí quando você menos percebe, você vai vendo que Deus, ele está controlando a sua vida como um todo para a glória de Deus. A
gente tem que ter cuidado muito, meus irmãos, com a vida de aparência, com essa incoerência, vida sem essência. O próprio Jesus, ele falou no texto que nós lemos: este povo me honra. No texto que nós vamos ler, melhor dizendo, que bote aí, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Verso 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Mateus 15, verso 8. Pronto, vamos lá, vamos ler junto, irmãos, bem forte, vamos lá. 1, 2, 3. Por que Jesus, ele confrontou a classe religiosa da sua época? Vocês sabiam, meus irmãos, que é possível, preste atenção nisso, hoje é culto de doutrina. Eu disse para vocês que as doutrinas, diante da temática que foi proposta pela igreja, talvez vocês não iam dar muito glória a Deus não, porque é doutrina para confrontar a gente mesmo. Mas vocês sabiam que pelas escrituras é possível pregar, cantar, profetizar, fazer a obra, ser eloquente, visitar, cumprir funções religiosas e ainda assim estar espiritualmente distante de Deus? Pastor, é mesmo? É. Você lembra daquela palavra que Jesus falou? Quando alguns chegaram diante dele e disseram: Senhor, que muitos dirão naquele dia: nós profetizamos em teu nome, nós curamos, nós cumprimos as nossas obrigações religiosas. Aí Jesus, ele confronta, ele termina o seu sermão dizendo: afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. É possível, irmãos, fazer tudo isso com um coração distante de Deus. Coloca aí a temática da nossa igreja novamente, se vocês estiverem fácil. Pastor, por que o senhor está pregando essas coisas? Desde a semana passada eu estou pregando essas coisas, irmão. Porque a temática da nossa igreja, esse ano, ele está falando sobre santificação e ser edificado na palavra. O cristão, ele tem um modo diferente de ser, irmão. Vamos repetir novamente? Vamos lá, esse tema. 1, 2, 3. Mais forte. Chamados à santidade. Meus irmãos, Deus quer curar os nossos corações. Deus quer que o negócio comece de dentro, interno. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas eu quero levantar as minhas mãos, Senhor, sem contenda. Eu quero levantar as minhas mãos, Pai, com o coração curado, para poder fazer a tua obra. E assim, meus irmãos, a gente vai caminhando para a glória de Deus. Meus irmãos, a gente nesse ritmo tão acelerado, a gente sabe o que está acontecendo? O Iscareus vai dizer que a gente está anestesiando as dores internas. Com ativismo religioso, a gente vai jogando para lá. Não, deixa isso aí que Deus vai resolver. Não, tem coisa que é eu e é você quem tem que resolver. Tem coisa, meus irmãos, que somos nós que precisamos agir. E a Bíblia, meus irmãos, vai nos mostrar que um coração não cuidado, ele vai gerar, meus irmãos, diversas reações danosas. E a gente precisa saber reagir diante dessas pressões. Porque quando o coração está adoecido, a gente se esconde no ativismo religioso. Eu vou me ocupar aqui para arejar a mente. Não. O coração precisa estar curado para você trabalhar na obra de Deus.
O coração precisa estar curado para que você possa fazer a obra do Senhor. O coração precisa estar curado, meus irmãos. E eu queria, meus irmãos, que nós tivéssemos maturidade nesta noite e maturidade nessas reuniões. Meus irmãos, quando o pastor ele vem trazer uma palavra aqui, você já me conhece, o nível de prudência que a gente tem. Eu já estou acostumado, irmãos, com essas coisas. A gente sabe colocar as palavras, mas eu nunca trouxe doutrina, irmãos, para matar ninguém ou para responder à demanda de ninguém. As doutrinas seguem um cronograma do Espírito Santo no nosso coração. Às vezes tem situações que ocorrem na comunidade, eu espero, irmão, 2 meses para depois tratar a respeito com a palavra de Deus a respeito daquela situação. Mas Deus está dizendo para nós, irmão, que nós precisamos tratar o nosso coração. O coração está desanimando, o coração está definhando, o coração está caindo, o coração está adoecido ou adoecendo. Nós estamos diante de tanta pressão e estamos apenas gerando ministérios reativos, empurrando com a barriga um problema e muitas das vezes se isolando de onde está a cura. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer a cada um de nós que há cura através da palavra e do Espírito Santo. Quem levanta as suas mãos e diz glórias a Deus nesta noite? Segundo lugar, feridas emocionais e máscaras ministeriais. O desafio de cuidar do próprio coração. O Dr. Larry Crabb, ele vai afirmar que muitos cristãos constroem suas máscaras de desempenho. Criam seus personagens para esconder as suas inseguranças. Essas feridas não resolvidas podem nascer da infância, de experiências traumáticas e até mesmo de frustrações dentro da igreja. O perigo, meus irmãos, é que se essas áreas forem ignoradas, nós acabamos, sabe o quê? Se essas áreas forem ignoradas, transmitindo para o nosso círculo relacional um espírito da nossa própria desintegração. Eu estou com o coração adoecido. E a Bíblia diz que o coração é a fonte da vida. As minhas palavras sairão adoecidas e adoecerão a muitos. Eu estou com o coração desanimado. E a Bíblia diz que o coração é a fonte da vida. Minhas palavras serão de desânimo. Às vezes, irmão, a gente está tão desanimado que aí o irmão chega, cheio de sonho, cheio de projeto. Às vezes até nós obreiros mesmo. Eu falo nós, eu estou me incluindo. A gente que já está nessa jornada há tantos anos, aí chega um obreiro novo, né? Os mais novos aqui, o Diego e tantos outros. Aí o menino chega, desculpa a expressão falar menino, viu, Diego? É pela sua idade, tá bom? Aí o menino chega, e eu não me refiro especificamente ao Diego, me fala um obreiro novo. Ele chega cheio de sonhos, cheio de projeto. E às vezes ele chega com aquele desejo de fazer a obra de Deus. E eu não me refiro especificamente apenas ao nosso irmão, mas a qualquer um, a qualquer irmã, a qualquer irmão dentro da congregação. E muitas das vezes, irmãos, a pessoa chega visionária. Aí a gente já está na jornada e a gente já tem uma certa maturidade, o pneu já é rodado e diz, irmão, para de besteira. Tu lá conhece o que é a igreja. Quem conhece essa igreja sou eu, tu chegou agora. Irmão, tenha cuidado. A Bíblia diz que é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Aí outro dia eu fui olhar no original. A palavra escândalo. Escândalo no grego significa, meus irmãos, a pedra de tropeço. É um dos significados. Ai daquele que servir de pedra de tropeço para o outro cair. Um dia um irmão chegou para mim, um pastor, e assim, irmãos, o pastor foi pregar e eu tinha apenas um irmão para levá-lo e conduzi-lo até aquela cruzada que ele iria pregar lá em Maracanaú.
na Assembleia de Deus de Maracanaú com o pastor presidente de lá. E antes disso, eu sabendo da ingenuidade do irmão, eu disse assim: fulano, você vai, mas eu sei que você é pastor e vai entender o que eu quero dizer. Preserve a ingenuidade dele. Na verdade, a ingenuidade dele eram sonhos utópicos, mas também algumas fraquezas que Deus precisava amadurecer. E quando o pastor veio e falou comigo e disse assim: pastor Demétrio, bem que o senhor tinha dito, eu preservei a ingenuidade dele. Meus irmãos, tem hora que a gente tem que preservar a ingenuidade do outro. Você ouve e faz de conta que não ouviu, vê, faz de conta que não ouviu, porque se você for cri-cri com tudo, vão ser cri-cri com você também. Se você é daqueles que qualquer coisa que você vê de errado na igreja ou no irmão, você já fica apontando, vão te apontar também. À medida com que você julgar, você vai ser julgado. Isso é doutrina, irmão. Então a gente precisa viver num ambiente saudável. E como é que vive num ambiente saudável? Com gente diferente, com gente com cultura diferente. Revisitando o nosso coração, revisitando o nosso interior. E aí, meus irmãos, o que acontece? A gente vai transmitindo essas coisas. Aí as emoções vão se transformando em explosões de ira. É feio, irmão. E não fique com raiva do pastor Demétrio, não, se você vai ter 2 trabalhos. É o de ter raiva e depois o trabalho de pedir perdão a Jesus, viu? Mas é muito feio, irmão, um casal brigar na frente dos outros. Um pai brigar com o seu filho, eu não estou falando de filhinho pequeno, eu estou falando, irmão, de discussão verbal, filho já adulto, discutir na frente dos outros. Lá em casa, nós adotamos isso já de muitos anos. Se houver algum desconforto entre nós, resolvemos dentro de casa, sem ninguém saber, sem ninguém perceber. E lá em casa a gente criou um negócio, irmãos, que minhas filhas principalmente, pelo meu olhar, elas já sabem que eu não gostei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Às vezes, ela está sentada aí, vocês nem reparam. Elas estão sentadas aí, pelo meu olhar. E depois vocês não vão ficar, eu vou tentar detectar qual é esse olhar do pastor, pelo amor de Deus. É coisa entre nós, viu? Aí ela já, mãe, o que o pai já está ali? Ele vai conversar comigo, aí já fica. Mas não, irmão, é porque a gente aprendeu a resolver as coisas dentro de casa. Eu procuro não fazer vergonha a Paulo e ela também não faz vergonha a mim. Eu procuro não fazer vergonha às minhas filhas e elas também não fazem vergonha a mim. Então aquilo que está dentro da nossa possibilidade, meus irmãos, a gente vai tentando dar um bom testemunho para que o nosso coração, ele possa estar sadio. Explosões de ira, cuidado, explosões de ira. Espírito de manipulação, coração adoecido, irmão. Às vezes tenta manipular os outros. Aí tem gente que não tem um discernimento das coisas. Irmão, tem gente que não tem discernimento nem de uma notícia que está assistindo na televisão. Porque hoje a gente tem que ter até esse discernimento. Será que eu estou sendo informado ou estou sendo manipulado? Às vezes até numa pregação. Será que eu estou sendo informado pela palavra? A gente tem que ser bereano, irmão. Pode ser qualquer pregador que chegar aqui, pode ser até eu. Vocês têm que estar examinando nas escrituras. Pode ser qualquer irmão, qualquer pastor, qualquer obreiro. Se ele não estiver pregando este evangelho, o próprio Paulo disse, ou mesmo que nós, se referindo a ele,
a liderança constituída, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, que seja anátema. O que é anátema, pastor? Seja maldito, seja amaldiçoado. Paulo dizendo, se eu pregar outro evangelho, que eu seja amaldiçoado. Já pensou, irmão, o compromisso que esse homem tinha com a palavra? Espírito de manipulação. Se você for trabalhar naquele departamento, não fale comigo. Tem gente assim na igreja, irmão. Eu lá vou estar enchendo a empada do fulano de tal. Que enchendo a empada, irmão? É umas conversinhas miolo de pote. Irmão, nós estamos aqui para trabalhar junto e fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor junto para a glória de Deus. Irmão, eu posso até não ter o galardão para lhe dar, mas o Senhor Jesus é aquele que vai te dar o galardão para a glória do nome do Senhor. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Manipulação. Irmão, eu estou só no segundo ponto. Eu acho que e são 6. Essa mensagem vai ficar para outra quinta-feira. Eu já vou terminar. Manipulação. Esgotamento, corações adoecidos, emoções não tratadas, leva-nos a um esgotamento. Vocês sabiam que tem crente esgotado, ele não tem nem força para dar um glória a Deus dentro da igreja? Mas eu não estou falando de luta que Deus permitiu, não. Estou falando de situações que o coração está adoecido, que o coração não está tratado. O meu grande escritor, que eu muito gosto dele, Charles Swindoll, ele vai dizer que muitos cristãos vivem na dissonância do desânimo. Desanimado. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Aí esse negócio vai pegando, irmão. Irmão, você tem que estar fortalecido para a glória do nome de Jesus. Segunda-feira agora a gente teve um ciclo de oração abençoado. Na semana passada também. Vem orar aqui, irmão, porque há um Espírito trabalhando na vida da gente, meus irmãos, e Ele quer trabalhar na tua vida. Irmão, quando Elias estava lá, vitorioso no Monte Carmelo, que ele mergulha, meus irmãos, muitos escritores vão dizer, numa depressão, no desânimo. Quem precisou visitá-lo para curar ele foi o próprio Deus e o anjo do Senhor, a Bíblia diz. Só que esse anjo do Senhor não é anjo, é o próprio Deus em uma linguagem teofânica. Pastor, o que é teofania? É a manifestação de Deus em aparência humana, para que você tenha compreensão. Porque quando Deus lhe aparece numa visão, Deus não é aquilo ali não, irmão. Ali é só uma linguagem teofânica, para você ter uma compreensão. Mas Deus é muito maior do que isso. Lembra de Moisés? Sim, eu quero ver a tua glória. Moisés, homem nenhum que vê a minha glória resiste, ele morre. Senhor, mas eu quero ver. Aí Deus diz, Moisés, então eu vou dar um jeito. Vira de costa, fica de trás daquela rocha. Aí Deus vai passando, meus irmãos, porque para crente fiel, Deus até que dá um jeito de manifestar a graça e a glória dele. E se você veio buscar a presença de Deus, levante as suas mãos nesta noite. A graça dele vai te curar, a graça dele vai te animar, a graça dele vai te levantar para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus. Eu vou terminar essa primeira parte. O desafio de cuidar do próprio coração. E eu já convido aqui os nossos irmãos do louvor. Vocês podem da mídia colocar para a próxima quinta-feira o desafio de cuidar do próprio coração, parte 2. Acrescenta aqui, parte 1 nessa, parte 2. Irmão, sabe qual é a diferença de Elias para você? Sabe qual é a diferença de Davi, que muitas das vezes expôs a sua angústia, a angústia da alma diante de Deus?
Não, pastor, eles eram gigantes da fé. Não, irmão. Era homem sujeito às mesmas paixões, iguaizinhos a cada um de nós. Iguais. Mas sabe qual era a diferença de Davi e de Elias? É porque eles expunham, eles colocavam suas angústias diante de Deus. E eles pediam para Deus restaurar o coração deles. Davi, no Salmo 51, depois que pecou, tem uma expressão, irmãos, que toda vida que eu leio, eu me arrepio. Quando ele diz que Deus conhece a verdade no íntimo. Eu queria convidá-los a estar de pé nesta noite. Deus está nos chamando. Deus está nos convocando a cuidar do coração. Quem sabe, meus irmãos, saia daqui hoje. Senhor, eu quero sair daqui hoje para ter um encontro contigo lá em casa. Eu quero deixar de ser crítico, ferrenho. Eu quero voltar a ser servo, a ser serva. Eu quero parar de murmurar, Jesus. Estou preparando uma doutrina aqui na temática da santificação, só sobre a murmuração. Eu quero deixar de murmurar. Irmão, tem gente, irmãos, que quando abre a boca é só para murmurar. Ele anda de bicicleta, Deus dá uma moto, ele murmura porque a moto não presta. Quando ele está andando de moto e Deus dá um carrinho, ele reclama que o carro não presta. Deus dá um carro maior, ele reclama. Ele morava num apartamento, Deus deu uma casa, ele reclama. Reclama, 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 reclama. E Israel atrasou o projeto por causa do pecado da murmuração. Sabe o que é que Deus está dizendo hoje? Eu ouço a voz do Espírito Santo nesta noite, meus irmãos. O Senhor está dizendo: celebre as suas vitórias. Celebre o que eu tenho feito na tua casa. Celebre essa porta de emprego que eu abri para você. Pare de dizer que é uma merreca, que é um dinheiro maldito. Celebre, porque Deus vai abrir uma porta e vai te abençoar de uma forma especial. Feche os seus olhos nesta noite. Vamos adorar. Aleluia.